Uma empresa pode ser medida pelo que vende, pelo que cresce, pelo que constrói. Mas existe outra pergunta que sempre nos interessou: o que pode acontecer por causa dela? A Eduz nasceu em Sorocaba, em 2014, ajudando pessoas a transformar conhecimento em negócio. De lá para cá, muita coisa mudou. E passamos a olhar também para o que um negócio pode gerar além do próprio resultado. As histórias que você vai ver agora mostram algumas das respostas que encontramos ao longo desse caminho. Eu gosto de pensar que o viver é uma força organizadora da vida. Uma força, uma mensagem, algo disruptivo, um fundo de investimento em projetos regenerativos. Para mim, é uma razão de viver, de estar aqui, de me entregar. Para mim, ele é um encontro de pessoas que têm um compromisso real e visceral com a regeneração. Uma energia que potencializa os projetos, principalmente no sentido de muitas pessoas que estão tocando voltarem a acreditar nelas mesmas. Então, regenerar para nós é tudo que seja a favor de melhorar o mundo. Tem muitos projetos que não prosperam porque eles não dão lucro, porque eles não são rentáveis para o investidor. Então a gente tem no Viveiro a possibilidade de consertar um pouco dessa distorção. Que diminua o dano que eu mesmo causei dentro da minha inconsciência por algum tempo. Talvez até para os meus próprios filhos, a maneira como eu eduquei eles. É o dano causado pela forma de atuar no mundo, né? Seria muito inocente dizer que a gente não destrói nada no nosso dia a dia. Mas se a gente constrói mais do que destrói, a gente já está aí num saldo positivo. Eu acho que é muito importante a gente começar a pensar para onde está indo o dinheiro. Então, quando eu compro algum produto, quando eu contrato algum serviço, quando eu uso uma plataforma, quem que está ganhando com isso? Na Eduz é muito interessante porque é um caso sem precedentes no Brasil e um dos poucos no mundo que existem, onde o lucro da empresa não está enriquecendo uma única pessoa ou um grupo de acionistas. Todo o trabalho da equipe da Eduz, das centenas de pessoas que trabalham pela Eduz, gera um resultado, e esse resultado ele parte é compartilhado com os colaboradores, parte é reinvestido na empresa, e o que sobraria entraria no bolso do fundador, no caso do Eugênio. E ele decidiu que esse lucro, ao invés de ir para o bolso dele, vai ser destinado para um fundo de investimentos. E o Instituto Viveiro é esse fundo que gerencia esse recurso e escolhe para onde esse dinheiro vai escoar. Parte do nosso recurso a gente destina para projetos em forma de filantropia, no caso organizações não governamentais, ONGs que não têm a capacidade de geração de caixa, mas tem muitos projetos, muitos negócios que têm a capacidade de geração de caixa. Então é importante, é didático, é até educativo para o empreendedor que ele saiba que o dinheiro que foi aportado tem que ser devolvido. A gente tem como um dos preceitos o Education First. Então, iniciar com a educação, iniciar com as mentorias, porque dentro dessa responsabilidade é o poder ter autonomia. O projeto precisa ser regenerativo, estar atuando em prol do mundo. Educação, natureza, saúde e nas artes. O Viveiro é um fundo que acredita muito nas artes, como regeneração do mundo. Hoje, o Projeto Colibri e a associação são coordenados por ex-alunos. A comunidade começou a olhar diferente para essas pessoas, porque a comunidade começa a pensar assim, poxa, são eles que produzem hoje a cultura de São Francisco. É como se o Projeto Colibri e agora a Associação Colibri forma essa juventude que estão sendo contratados e fazendo São Francisco girar mais cultura, mais projetos, gira a economia criativa e faz com que as pessoas entendam a função de uma arte. Quando é de verdade, é mais fácil, natural, ser mais interessante. Então no começo, o sonho era só pegar aquelas crianças da viela onde a gente morava, dar uma perspectiva de mundo diferente para além da viela. Porque às vezes aquela criança, ela imagina que o mundo é só aquilo. E quando ela vai num teatro, num museu, num cinema, ela passa a ver um mundo completamente diferente. Você tira o sonho do favelado como se você tirasse tudo dele. Eles vão criando um carinho um pelo outro e eles se chamam de família, assim. Então a gente fala sobre medo, sobre liberdade, tudo de um jeito que a gente reflete de fato. Mas a gente vai mudando a percepção de vida mesmo e abrindo os horizontes. A gente espera muito que a gente devolva um cidadão. A gente vai pôr pessoas capazes de falar coisas que pensam, de ajudar na construção de um mundo melhor. Viveiros mudou o status da tenda. Eles me trouxeram uma coisa mais abundante.
A abundância não só como dinheiro, mas a abundância como uma possibilidade. Quando eu vejo essas pessoas, algumas que nem terminaram o tratamento, e falam, mudou minha vida, meu jeito de ser, meu jeito de pensar, isso é um combustível para eu continuar. Sobretudo, eu acho que recontar a história dos povos originários, da perspectiva de quem carrega consigo as heranças ancestrais, muda completamente o cenário, muda completamente a história. Eu sou, talvez, um dos elementos que tem lutado muito para conseguir trazer essas vozes em primeira pessoa, vamos dizer assim. Até aqui, a gente conheceu o Viveiro e alguns dos projetos que ele apoia. Mas essa é só uma parte dessa história. Ao longo do tempo, outras iniciativas também nasceram aqui na Eduz e criaram laços com a comunidade. Elas possuem atuação própria, origem própria e não fazem parte do Viveiro. São exemplos de como uma empresa pode gerar impacto no jeito que ela trabalha, cuida das pessoas e do ambiente onde ela está. É por esse caminho que a gente vai seguir agora. O Regenera muda a forma como a empresa lida todos os dias com aquilo que consome e descarta. Envolve colaboradores, fornecedores, cooperativas e parceiros locais em práticas que reduzem desperdícios, evitam descarte inadequado e dão um novo destino aos resíduos. E parte desse trabalho também chega à comunidade de Sorocaba. O trabalho do Elevar acompanha diferentes momentos da vida. Para uns, significa descobrir uma habilidade ou ter acesso a uma atividade que antes não fazia parte da rotina. Para outros, pode significar se preparar para uma profissão, entrar no mercado de trabalho ou conquistar mais autonomia. Essas mudanças não ficam só em quem participa, chegam também às famílias e à comunidade. A gente acredita que o Viveiro tem o potencial de inspirar outras pessoas. Que a gente esteja dizendo, eu reconheço a raridade da vida e do planeta que a gente habita. Sendo rara, ela não é banal. Não sendo banal, a gente há de fazer coisas um pouquinho mais nobres do que só consumir ar e viver. O que vimos aqui são formas diferentes de gerar impacto. Para a Eduz, resultado não termina no negócio. Ele também está no que melhora a vida das pessoas, fortalece comunidades e transforma o entorno. É isso que a Eduz chama de impacto. Criar condições para alguém aprender, trabalhar, recomeçar, crescer ou enxergar uma possibilidade que antes não existia. E quando essa mudança alcança outras pessoas, começa a ecoar. Eduz, o campo dos criadores de impacto.